Aula 39, vou falar agora sobre vedações em geral, tá? Que são quaisquer elementos, né, que permite evitar a saída de fluidos, né, de um sistema fechado, de um ambiente selado, vedado, isto é, sair fluidos, né, isto é, de dentro para fora, mas também evita, né, o ingresso de materiais, né, de fora para dentro, por exemplo, impurezas diversas, material particulado, água. E aqui estão vendo, né, um sistema que é um redutor, um corte, um redutor em corte, e as vedações, né, são esses retentores aqui que estão de cor azul. Né? Daqui a pouco falar com mais detalhes sobre os retentores. Então, as vedações são encontradas em diversos elementos mecânicos, estáticos ou não, né? Parados, né? Daqui a pouco vocês vão ver aí as classificações, mas vocês podem ver numa estrutura como essa aí, tem as engrenagens, tem uns elementos rodantes aqui, cilíndricos, né? Que lembra mais ou menos rolamentos, tem um rolamento radial de esferas, tá? Que parece um acoplamento aqui do lado direito, né, com parafuso com cabeça, com fundo, uma fenda sextavada, enfim. E as vedações são encontradas, né, enormemente, em grandes quantidades também, em veículos, né, porque existem vários fluidos que trabalham neles, né. Então, tudo quanto tem, tudo que vocês podem imaginar, é, dentro dos sistemas mecânicos aí com vários componentes, né, então, para evitar a saída de fluidos, tem lá retentores, juntas, selos mecânicos, o que seja, né? Existem várias denominações, né? Vou falar assim, vedações em geral, mas dentro delas tem O-rings, né? Por exemplo, aqueles anéis, o formato circular que eu vou mostrar daqui a pouco, que é muito comum em alguns chuveiros, domésticos mesmo, né? Aquele anel bem baratinho, né? De cor preta, tá? Aquele é O-ring, né? Porque ring, que é anel em inglês, e O porque tem um formato seção circular, né? E tem até o V-ring, né? Formato meio que em V, né? Que também tem o intuito aí de vedação. Ah, retentor, que é um dispositivo com uma seção mais irregular como essa aqui, vocês vão ver as várias geometrias que tem no mercado. Também tem as gachetas, que vocês vão ver, tem umas gachetas que são até cordas, né? Como se fossem cordas, tá? Gachetas e selos mecânicos são muito comuns em bombas d'água, tá? O selo mecânico, ele trabalha principalmente com a pressão d'água. A pressão d'água exerce nele e aplica lá uma certa resistência. Né? Claro que para tudo tem uma limitação. E gacheta também tem a mesma função, a diferença se dá pela localização dentro da bomba, os esforços. No selo mecânico ele existe mais a pressão da água, enfim. Né? Tem alguns elementos, algumas vedações que são inseridas junto com a carcaça, né? Por exemplo, aqui o retentor, como a grande maioria das vedações, elas trabalham estáticas, paradas. E no caso de um redutor como esse, estão vendo que tem a carcaça, que é fixa, e o eixo, que obviamente, né, ele rotaciona, logo móvel, né? Então, tem vedações que estão entre peças, ambas peças fixas, uma peça fixa ou móvel, até mesmo duas móveis, e dentro dessas móveis tem movimento rotativo e também alternativo. Um exemplo aqui, movimento rotativo, tá? Que mais? Bom, eu já falei para vocês, né, que dentro do carro tem vários componentes, né, que são responsáveis pelas vedações. Os elementos de vedação são peças que impedem a saída de um fluido, como já falei, né, de um ambiente fechado, e evitam que esse ambiente seja contaminado por agentes externos, fluidos contaminados, agentes sólidos. Por exemplo, no conjunto turbo, né, da turbina do carro, tem lá, né, o rotor que recebe os gases do motor, e do outro lado, o ar a ser comprimido, né, para ser injetado no motor. Certamente que tem que ter vedação nos dois rotores, né, para que evite, né, a entrada do ar, onde é o gás residual, ou ao contrário, né, só para ver como exemplo. Mas até onde eu sei, né, os dois rotores estão separados. Se tivesse num bloco só, aí teria que ter um retentor ou dois retentores espelhados, né, para que evite que um fluido vá para o outro. Porque muitas vezes a gente depara com o quê? Um sistema pneumático, óleo hidráulico, que seja, né, em que de um lado está a temperatura e pressão ambiente e o outro não. Mas nesse exemplo que eu falei, se fosse dessa forma, né, dois rotores
num bloco só, aí teria o quê? De um lado o sistema quente pressurizado, do outro lado pressurizado também, não necessariamente quente, né? Mas vamos lá. Esses elementos geralmente estão localizados entre duas peças fixas, ou entre uma fixa e uma em movimento, como já falei. E, em geral, né? Quer dizer, em geral, muitos das vedações são compostos por elementos flexíveis e que eles permitem se acomodar no alojamento. Vocês estão vendo do lado esquerdo que é o elemento de seção circular, que está no alojamento que não é, que tem um formato geométrico diferente. Então, a sua flexibilidade permite um alojamento mais adequado. Tá bom? Também tem um nome também muito como guarnição, né? Aí vai usado em algumas aplicações, por exemplo, a junta do cabeçote, também chamada muitas vezes de guarnição. Aí vocês estão vendo aí guarnições planas, aqui ó, aplicação do anel OR, né, que é o ring, para vedar a tampa de um recipiente de pressão. Vocês estão vendo aqui, são dois elementos mecânicos diferentes, aparentemente dois componentes fixos, né, parados, estáticos, como por exemplo um vaso de pressão, com parafuso. E aqui o ring está aqui. Está no alojamento quadrado, mas ele de seção circular, e se entrar com uma certa interferência, né, um diâmetro maior que a altura ou a largura, ele se molda com a geometria do local. Então, por exemplo, tem guarnição embaixo da cabeça do parafuso, impedindo a saída do fluido pelo furo onde fica alojado o parafuso, ou aqui nas laterais, guarnição plana, né? Para evitar a saída do fluido, por exemplo, de dentro para fora, né? Claro que o parafuso ajuda a apertar para evitar isso, mas dependendo da situação, principalmente, né, das pressões do ambiente interno, né, do local, é preciso uma guarnição de responsa, uma guarnição de ótima qualidade e com aperto adequado também, porque quando você fala em projeto de vedação, não falo nem projeto de veda de elementos de vedação, falo de vedação. Leve-se em consideração o alojamento e o elemento que vai conferir a vedação, mas também, se tiver parafuso, né, o torque. Todo o trabalho de aperto, né? Então não adianta nada se eu ter o elemento de qualidade, um material de vedação novo, se você não confere o aperto adequado, um torque inadequado, materiais inadequados, enfim, uma falta de cuidado também na planicidade dos planos que vão entrar em contato, porque você tem lá duas peças fixas, por exemplo, junta de cabeçote e bloco do motor. O bloco do motor e o cabeçote tem que estar mais planos na medida do possível, para que eles tenham o encaixe perfeito. Isso, às vezes, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem detectada, né, diagnosticada uma irregularidade na superfície do cabeçote e também do bloco do motor, em casos onde a falta de problemas de arrefecimento, que chama de fundir o motor, que na verdade não é fundir, causar uma alteração da sua geometria. Porque dois planos bem planos, né, com uma planicidade ótima, eles permitem encaixe perfeito, minimizando ao máximo o risco de vazamentos. Aqui também, em cima do lado esquerdo, uma válvula, né, com O-rings também. Algo parecido com o parafuso embaixo no alojamento, dentro da carcaça, um O-ring também. Agora, embaixo aqui, do lado esquerdo, está escrito óleo, do lado direito, pó, né? Aqui, no caso, já é um retentor. Retentor é um elemento de geometria de seção irregular, que alguns deles, eles têm, dentro do retentor, armações metálicas. Por exemplo, aqui parece uma letra L invertida, né, dentro desse retentor aqui, e também tem um anel, sei lá, seção circular, mas na verdade não é um anel, é uma mola ou um tubo bem fino metálico para garantir, para conferir resistência mecânica. Mesmo que boa parte desses materiais detetores são materiais muito duros. Então, por exemplo, a ponta, né, também chamada, também chamada vedação de língua, o retentor, né? Então, a ponta dessa língua, geralmente ela entra em contato com o elemento rotativo. Então, é muito comum você ver retentores em eixos, né? Como aqui atrás vocês viram aí, um redutor,
também podendo ser encontrado em motor elétrico e assim por diante. Do lado direito, embaixo, tem aqui uma ponta dentada, né, de um eixo. Do lado direito parece ser talvez um rotor de turbina ou bomba, que seja. À direita do rolamento radial de esferas tem um retentor, que parece ser um, sei lá, um G, muito estranho, com um círculo bem pequenininho que representa a estrutura metálica, que pode ser de uma mola ou um tubo circular, né? Para garantir que resistência. Mas antes de explicar com mais detalhes sobre os tipos de vedações, vou mostrar para vocês algumas vedações, inclusive domésticas. Aqui do lado esquerdo já não é tão doméstica assim, né? Do lado esquerdo em cima tem o que chama de são o que terminações, né? São as tampas dos tubos de um manifold. O que é um manifold? É um conjunto de válvulas com manômetros, né? Que é muito comum em manutenção de sistemas de refrigeração, para evacuação de sistemas de refrigeração, aplicação do fluido. Então, tem essas pontas aqui para fechar os tubos. Uma vedação desse aqui, que é uma caixa metálica para instalações elétricas, né, onde ficam os fios. Uma vedação aqui do lado direito em cima, que é a tampa traseira do carro, né, para evitar a entrada d'água da chuva. Do lado esquerdo e baixo é uma vedação específica para uma placa fotovoltaica, desejo de acender lâmpada. E embaixo, no meio do lado direito, é o anel de vedação, né, que geralmente é trocado quando você vai fazer a manutenção, retirar a privada, vai fazer a reforma do banheiro, ou está tendo um vazamento, então retira a privada e coloca outro, tá? Para evitar, né, a saída do esgoto para fora. Aí o resto vocês conhecem muito bem, né? Por exemplo, a vedação é para panela de pressão, né? Para conferir aí uma resistência. Uma vedação é até no máximo 2 atmosferas, ou menos que isso, né? Que é mais ou menos a pressão de uma panela de pressão. Aí outras vedações, a borrachinha de um pote de vidro, de plástico, rolha de garrafa de vinho. Agora deu um branco aqui, não lembro mais o que é isso aqui no meio e embaixo, mas estão vendo aqui a vedação de cor preta, podendo ser circular no O-ring ou podendo ser uma meia-lua. Embaixo é uma vedação que você pode fazer em casa mesmo, né, para colocar embaixo da porta para evitar a entrada de baratas, ratos, formiga. Formiga é mais difícil, né? Mas isso aqui é feito de um tecido sintético com aqueles tubos de instalação split, né, de ar-condicionado, tá? Aqueles tubos térmicos, né, para colocar os tubos de cobre por dentro, né? Isolamento térmico. É um custo aí, uma vez eu paguei aí, a minha esposa fez, R$ 2 o metro. Não é tão caro. Outros elementos também você pode ser considerado como vedação, como a silicone, alguns materiais com nome comercial, por exemplo, araldite, fitas, colas instantâneas, colas escolares, fita, por exemplo, esse multiuso aí, que é para foto, parece para vedar trincas em coberturas, em telhados, enfim, né, para evitar. Umas fitas mais rígidas, mais aparentemente com adesivo mais forte, aí exatamente para evitar vazamentos, né? Por exemplo, vamos supor, recuperação de balde, você pode colocar uma fita dessa. Silver tape, também outras mais fracas, que não é exatamente, não tem a função de vedar. Mas algumas fitas, sabe? Por exemplo, aí em cima do lado direito, né? Dando exemplo de uma pia de cozinha. Então, tem umas aí que não é exatamente para vedação, é apenas para unir peças, né? Por exemplo, fita adesiva escolar, né? Durex. Do lado esquerdo em cima, tem umas vedações, umas guarnições pequenas de cor preta. Esse aqui nada mais é do que uma tecnologia é um trocador, parece um trocador de calor, mas na verdade isso aí é resistência elétrica de chuveiro. Tem um tipo de chuveiro especial que usa isso como resistência. A parte elétrica está dentro, né? Dentro desse plástico especial aí, plástico térmico, né? Com isolamento elétrico também. Então, assim, é um exemplo de uma resistência de chuveiro. Aí tem essas vedações aí para entrar água fria e sair água quente. No meio, em cima é uma vedação circular, o ring também. Isso aí é bomba de. Eu não sei se é de máquina de lavar louça ou pode ser também bomba desses de chuveiro turbo,
tá? Do lado direito, muito comum, é um pino, né, com vedação de borracha que tem torneiras, que às vezes tem que trocar quando você gira e a torneira não dá conta do recado. Chuveiros de carcaça de plástico mais simples, né? Tem o O-ring também, que vocês estão vendo, nesse caso o O-ring está cortado, né? E no meio, e também no lado direito, uma vedação de válvulas dessas de descarga, por exemplo. Mesma coisa também, né? Do lado direito em cima, no meio em cima é vedação de box. Aí eu lembrei também, né? Liquidificador, né? Também alguns deles têm vedação, tem anel, né? Entre o copo e a base do copo do liquidificador e também tampinhas de bebidas. Vedações também em geladeiras, isso tem que tomar cuidado, porque depois de um certo tempo, e também depende muito do uso, da forma como maneja, na hora de limpar, né, tirar aquele sujeira, que às vezes é chato pra caramba, limpar, tirar aquela sujeira nesta vedação que tem um formato todo irregular, impregna, é um saco tirar a sujeira, né? Às vezes acaba rasgando. Mas essa vedação serve para quê? Para evitar a saída do ar frio, né, de dentro para fora, né? Aí aumenta, né, o consumo de energia elétrica, enfim, né? Então, às vezes é necessário efetuar uma manutenção, né? No caso, trocar esta vedação, né? Só que às vezes o custo é alto, né? Porque não é um material muito comum e geralmente o material que não é muito solicitado tende a ser mais caro. O transporte também, o frete, enfim. Mas a mão de obra também é bem cara. Você não vai levar geladeira para assistência técnica, às vezes você não tem nem condições físicas e nem espaço no carro. Então, às vezes é conveniente chamar alguém para ir na tua casa e fazer a troca. Imagina, né, a mão de obra que você tem que pagar, né? Bom, uma forma, né, de verificar se ela está vedando bem é colocar uma folha de papel e fechar a porta da geladeira. Se o papel se mover, caindo, né, preferencialmente se cair, é sinal que está na hora de trocar a vedação. Ou também sentir que está um frio, está começando a, por exemplo, a formar condensado em volta, ou também quando gera condensado lá dentro, né, quando ficar molhado, é sinal que está na hora de trocar a vedação da geladeira. Juntas de cabeçote. Estão vendo aí em cima, são juntas de veículos leves, né? 3 cilindros, 4 cilindros, geralmente feitos de metal, folhas de metal, até mesmo usando um papelão especial, né? Papelão com fibra sintética, que também são usados em alguns elementos de vedação. Aí vocês estão vendo, por exemplo, do lado direito é mais fácil, que tem um material preto, geralmente emborrachado, para conferir uma certa alteração, para minimizar pequenas alterações de planicidade do cabeçote ou do motor. E, eventualmente, dependendo do modelo da junta do cabeçote, se coloca uma cola, um adesivo especial, que quando você coloca, claro que tem todo o local exato, né? Não é ficar espalhando na superfície, não. É que esse aqui não tem a trajetória, não tem o caminho, mas alguns possuem um caminho exatamente onde você vai colocar este adesivo. Este adesivo ele só seca na ausência de oxigênio, isto é, ele só seca na hora de você encaixar o cabeçote no bloco do motor. Que ele começa a se polimerizar e ao polimerizar, ele adere. As colas adesivos convencionais, inclusive esses escolares, vocês sabem que eles, depois de um tempo, eles secam, né? Por quê? Porque o oxigênio contribui para a polimerização. Aqui é exatamente o contrário. Bom, motor de pistão, motor de 3 pistões, motor de 4, entre outros, tem junta de cabeçote de 6. Por exemplo, alguns modelos de caminhões a diesel, existe uma junta para cada pistão. Tá? Aí vocês estão vendo que os modelos são diferentes, não tem catálogo para tal, a não ser dizer assim, o carro tal, modelo tal, o carro tal, modelo tal. São produtos que, ao contrário da maioria dos elementos de máquina, são feitos sob medida sim. Né? Então, ao fazer o projeto do motor, você acaba fazendo junto o projeto da junta do cabeçote e pede para uma empresa especializada que usa os materiais específicos, das soluções mais adequadas, talvez, para eles produzirem essas juntas. Quando que eu troco a junta? Primeiro, quando você desmonta o cabeçote do bloco do motor, o cárter, a parte de baixo, a mesma coisa.
como é um equipamento que atua a pressões muito altas, uma grande variação de pressão e temperatura, é conveniente que você troque a junta sempre quando faz a manutenção, isto é, sempre quando você tira, né? Sempre quando você tira a junta de cabeçote, sempre quando você tira o cabeçote, você troca a junta, por questão de técnica, de segurança, né? E para que não tenha problemas. Por quê? Porque no momento que você mexe na junta, ele muda um pouco a dinâmica, tal, perde a qualidade. Então, sempre que você abre o bloco do motor, você troca a junta do cabeçote. É que nem a história do parafuso flexível, né? Que fica encaixado em alguns desses furos. Bom, e aí, o que acontece? Por algum motivo, pode ser que haja trincas entre esses buracos maiores onde enfiam os pistões, né? E aí pode acontecer de ocorrer uma alteração do desempenho do motor. Por quê? Porque os componentes, né, o ar ou a mistura, o combustível que está num cilindro pode ir para o outro. Aí você tem trinca, pode ocorrer um ingresso de um fluido para o outro, causando alteração bem considerável do desempenho do carro. É o carro, claro, que perde muita potência. Mas o pior mesmo é quando tem trinca, porque muitos desses furos aqui são de arrefecimento, ingresso de água para arrefecimento. Agora imagina, tem uma trinca, entra água no cilindro. Entra água no cilindro, já era. Aí tem que ir para a oficina e tem que fazer manutenção, limpeza do bloco do motor, troca da junta do cabeçote. O carro fica parado, tem lucros cessantes, isto é, aquele dinheiro que você perde pelo fato de estar parado sem trabalhar, além do fato de você ficar dias e dias na oficina, tem mão de obra, várias horas trabalhadas, o dispêndio é muito grande. Tá? Então, tem alguns furos que é para arrefecimento, né, ingresso da água, e outros é para ingresso dos parafusos. E lembrando as aulas lá de fixação, elementos de fixação, né, para ter um bom aperto, um bom manejo, uma boa gestão do aperto dos parafusos, né? Tem toda uma forma de trabalhar com o torquímetro, que é a questão da carga, o volume, o valor, né, em torque e também o ângulo. E também a disposição de onde você vai apertar os parafusos, né? Preferencialmente, sempre apertando, indo, né, de um extremo para o outro. Vamos supor, do parafuso 1 em cima, lado esquerdo, do parafuso 10 embaixo, lado direito, depois vai para o, sei lá, para o 2, depois vai para o 9, depois 3, 8, 4, 7, 4, 7, 5, 6, né, por exemplo. Tem toda uma sequência, tem toda uma metodologia, né, para aperto de todos os parafusos, né? Aqui, por exemplo, tem 10 vai para 10 parafusos, esse aqui de 3 cilindros, provavelmente são 8, né? É... Uhum. Tá. Vocês estão vendo aqui as juntas, né? Folhas de várias camadas. Atualmente mais comum papelão térmico, aí chapas metálicas, com selos, ilhoses, enfim, né? Que são anéis aí que pode ser de polímero, elastômero, que seja, né? Ah, e, assim, eu peguei vários desses materiais, eu peguei de uma empresa que é a Sabó, que é uma empresa brasileira, que lá tem várias informações, catálogos, né? Ele é bem surtido aí de informações no que tange as juntas, né? Voltadas à área automotiva. Então, só para mostrar para vocês onde tira essas figuras, né? Estão vendo aqui a constituição, né? A localização das juntas. Aí estão vendo aqui junta do cabeçote, tampa de válvula, cárter, enfim, né? Que geralmente possui geometrias bem distintas, né? Bem particulares. Ao contrário, por exemplo, você faz um projeto mecânico, você vai pegar lá um projeto de parafuso já existente, modelo, desculpa, de um parafuso já existente, porca, rolamento também. Não é a mesma coisa aqui das vedações, muitas vezes são bem particulares. Tomar cuidado com o quê? Variação de temperatura, porque no caso do bloco do motor, o carro está parado, temperatura ambiente, o carro está em operação, plena carga, está centenas de graus Celsius. Variação de pressão, tá? Também pensar na confiabilidade, né? Porque você não é um trabalho que você vai fazer sempre.
Eu mesmo estou com um carro que já está bem rodado, nunca precisei passar por uma manutenção como essa, felizmente. Tá? Aí fala, junta de cabeçote tipo no amianto, que a tendência é extinguir o uso do amianto, usar outros materiais. Junta metálica aqui, tá? Exemplo aí, só de curiosidade. Chapa única, multifolhas, enfim, né? Junta emborrachada, e assim vai. Tá? Aí são vários, vocês estão vendo as várias especificações de guarnições. Aí, juntas de papel e papel hidráulico. Por exemplo, equipamentos que têm motor de combustão, como, por exemplo, cortador de grama, soprador, motosserra, que aí tem motores, né? Então, é um pistão, aí tem essas guarnições também, tá? O que mais aqui? Bom, da Sabó, acho que era isso que eu queria mostrar. Isso é interessante. Cuidados, né? Como eu falei, questão da planicidade, efetuar a limpeza, às vezes lá uma retífica, tá? Trocar, né, a junta, trocar os parafusos. Então, fazer todo esse trabalho por inteiro para depois não refazer. É isso que acontece. Aí, o uso do relógio comparador para ver a questão da planicidade. Tá? Por quê? Porque às vezes tem algum problema, tal. Por exemplo, já aconteceu, né, com um professor lá que não trocou o fluido do motor a tempo, aí deu um problema no motor, o motor ficou parado por dias, teve que trocar até o virabrequim, né? Não sei explicar o porquê, mas é por conta das altas temperaturas, né? Houve alteração da geometria da junta do cabeçote do bloco do motor e também dos cilindros. Que aí tem que fazer retífica para deixar ele mais circular possível. Circularidade. Aí tem que prestar atenção a possíveis trincas no cabeçote, porque não é a vedação que vai conferir uma total segurança. Trinca é sinal de problema, né? E que mais? Montagem da junta do cabeçote tem que sempre seguir lá todo um processo, né? Obviamente quem fez, que é técnico, manutenção sabe que já fez curso, enfim, né? A questão dos torques, tomar cuidado, né? Porque não adianta nada você apertar de qualquer jeito. Quer dizer, não adianta nada você fazer retífica, colocar a guarnição correta, né? A junta do cabeçote correta e apertar de qualquer jeito, tá? Às vezes até trocar o parafuso. Porque, ó, torque angular para parafuso novo e para parafuso usado. Porque depois que você retira o parafuso, às vezes pode estar com a geometria alterada. Aqui vocês viram que tem tendência de ruptura por tração, né? Bom, já tinha comentado sobre isso também. Então, vamos lá. O que é comum, né? Por que tem que trocar a junta? Sinal de água pelo escapamento. Aí é vazamento de água pela junta do coletor com o sistema de arrefecimento, que eu falei agora, né? Entra água lá do sistema de arrefecimento para o cilindro. Então tem que substituir a junta. Por quê? Porque trincou. Aí tem questões aí que tem que trocar a junta bom, acho que na grande maioria das vezes tem que trocar junta, porque eu falei, né, que toda vez que abre o bloco do motor, recomendo trocar junta, né, para não perder a elasticidade, tá? Mas em alguns casos, né, apenas aí uma aplicação aí, um aperto nos parafusos aqui. No caso de trinca, né, qualquer trinca no cabeçote, na junta, né, tem que trocar a junta do cabeçote, lógico, né? E assim por diante, ó. Verificar a planicidade. Pô, esqueci de falar, mas tudo bem. Ai, nos vídeos sobre lubrificação vou falar mais. Eu falei de planicidade, circularidade, retilinidade, simetria, só que esqueci de falar da rugosidade, que é algo mais microscópico, né? Que é minimizado com uma retífica, que é um polimento, um trabalho mais elaborado, mais sofisticado, né? Contaminação de água pelo óleo. Então, muitas vezes acontece o quê? O óleo lubrificante entra na câmara de combustão e aí o carro fica solta aquela fumaça branca, né? Mas por quê? É por causa daqueles anéis de vedação que eu vou mostrar mais para frente que precisam ser trocados lá no pistão, ou às vezes tem que refazer o trabalho do bloco do motor, de novo, né? O cilindro não está tão cilíndrico assim, tá? Quando chega lá eu explico melhor. E assim vai, né? Parafuso de cabeçote com rosca oxidada, verificar torque,
Retrabalhar se o necessário, acho que apenas trocando os parafusos, imagino, tá? Vamos lá, vamos continuar. Aqui aparece todas as guarnições do motor. Tá em espanhol, né? Mas acho que dá para entender. Aqui a junta da tampa, tampa de válvulas, junta culata, junta do cabeçote, né? Que mais? Essa junta que fica entre o bloco do bloco do motor e o coletor de escape, que tem uma chama de flauta. Não, flauta é de admissão, não, flauta é aqui, ó. Coletor de admissão, chamado em português também de flauta, português do Brasil, pelo menos. A junta, né, do coletor. Aqui está arandelas de cálcio. Cálcio é borracha, nome técnico para borracha, aquela borracha material, material, né? O nome mais técnico, né? Porque às vezes a gente chama borracha de apagar, né? Borracha escolar de goma, tá? Que mais? A junta da bomba de água, a junta do cárter, a junta do tapom, né? No caso, né? O parafuso, né? O tampão que fica embaixo do cárter que você abre, né? Para escorrer o óleo usado, depois fecha, né? Para colocar óleo novo. Vocês estão vendo, tem muitas, né? A junta do... Isso aqui parece junta do distribuidor, né? Vai parecer uma junta aí do eixo do... Ai, como é que se chama? Lá do alternador, tá? Aparentemente, né? Então, assim, tem as juntas, né, para permitir as vedações, né, para evitar a saída dos fluidos, mas também uma junta aí para garantir aí a estabilidade do eixo aí por exemplo, das polias, né, das polias diversas aí que tem, né, e também lá do esticador, né, o tensionador das correias, né. Que mais? Aí, de novo, ó, estão vendo aqui a junta de cabeçote aí de 6 cilindros, e é necessário o uso de um adesivo aqui, por exemplo, adesivo para os motores diesel, aquela que eu falei que ao colocar, colocar a junta do cabeçote, né, comprime o adesivo, ele deixa de entrar em contato com o oxigênio do ar, começa a polimerizar. O que eu quero dizer para vocês, estão vendo aqui que existem diversas geometrias para diversas vedações, tá? Juntas de bomba de óleo, então, é uma gama enorme de opções, vocês encontram facilmente na internet. Muitas vezes tem aqui a junta de cima, lado direito, uma linha vermelha, senão você vai colocar lá a vedação, né, que é esse adesivo aqui. Junta de cárter do motor. Os furos têm os parafusos, onde coloca os parafusos. Materiais mais utilizados em vedações em geral. Vou falar em geral. Borracha vulcanizada, borracha nitrílica, que ela é mais dura, muito comum também lá nos acoplamentos, floradas acrílicas, dependendo da situação, aí depende da pressão aplicada, resistência a grandes variações de temperatura, quente, frio, que mais? Depende também das pressões, tá? Das pressões aí, tanto do fluido, até mesmo da pressão ao colocar lá o equipamento, né? Depois parafusar, o que seja, né? PTFE, politetrafluetileno, é o Teflon, né? Mas o nome do Teflon é o nome comercial. E o Kevlar também. O Kevlar é muito usado, por exemplo, como material para conferir resistência ao fogo, roupa de bombeiro, né? Resinas fenólicas, né? No caso é no plural. E os polímeros que nós conhecemos mais, ou ouvi mais falar, poliuretano, poliamida, polietileno, poliéster. O grande problema dos materiais de vedação é que muitas vezes são feitos por materiais compostos, como polímeros e aço, polímeros e elastômeros, e tem alguns materiais que não são recicláveis, tem alguns plásticos que são termoestáveis, né? Por exemplo, cabo de panela, baquelite, ele não é reciclável. Alguns materiais de origem mineral, como a base de grafite e a base de mica. Mica é uma fibra, se não me engano, de silício e magnésio, que compõe, inclusive, algumas pedras ornamentais, se não me engano, granito, acho. Mas, enfim, também é usado como elemento de vedação. Fibra de vidro, fibra de carbono, também, né? Mas tem outros que são mais característicos para vedação, que são os primeiros. Também papelão hidráulico. Quando eu falo aço carbonato inox, tem anéis que são feitos inteiramente de aço inox, por exemplo. Mas também, esses materiais, eles compõem também as armações, fios, molas dentro dos retentores.
Amianto, em desuso devido a problemas de saúde pode causar. Cortiça, ainda alguns elementos mecânicos usam cortiça, só que o cortiça é de origem vegetal, tem lá suas limitações do que tange a conservação, e principalmente variação de pressão, compactação, enfim, né? Vocês viram, né? Mais usado, sem dúvida, a rolha de garrafa de vidro, né? Mas alguns temas mecânicos também têm guarnições de cortiça. Mas tem lá suas limitações, né, no que tange a temperatura e pressão, aí são mais comuns aí os materiais sintéticos, tá? Aqui, por exemplo, só para ilustrar, né, tem alguns materiais que são mais moles e mais duros. Em cima aparecem alguns resultados de ensaios de dureza. Para quem não sabe, é diretamente proporcional. Quanto maior o valor, mais duro. Então, vocês podem ver poliuretanos que tem aí uma faixa maior, né? Que vai até um pouco abaixo da borracha mais mole que tem, até o polipropileno. E as resinas fenólicas estão aqui com a maior dureza, tá? Uma dureza aí Rockwell, acho que é Rockwell R, isso, Rockwell R de 142, 143. Aqui não aparece, vai até embaixo, vai até o Shore D. Mas, por exemplo, um Shore D de 75 é um capacete, provavelmente polipropileno. E com certeza a resina fenólica é muito mais duro do que o material do capacete. Aí vocês estão vendo que vai desde uma goma de mascar até capacete, né? Então, onde eu quero chegar, que existem diversos tipos de materiais, desde um teflon, que é um dos mais moles, até resinas fenólicas, são mais duras, tá? Como também existem várias faixas de dureza para borrachas e poliuretanos. Por isso que eu quis colocar esses gráficos aqui, né? Tabelas com principais elastômeros. O intuito aqui, gente, não é memorizar, não é decorar, isso serve para isso serve para aquilo. Mas para ter uma noção do quê? A seleção do material depende do quê? Da resistência ao qual ele vai ser submetido, que vai ser desde a resistência à variação de pressão, temperatura, suas aplicações. Vocês estão vendo aqui temperatura. A mais fria aqui, Hypalon, sabe como é que se fala? Uma faixa maior, né? De 100 negativo a 260 graus positivo. Silicone também. Um exemplo aí de aplicação bem doméstica, né, que de vedação para algumas situações específicas, é a cola quente, aqueles bastão de cola quente, né? Que compra o bastão, coloca numa pistola, aquece, derrete e faz o trabalho muito como artesanato. Bom, aí tem alguns elastômeros que existem mais ou menos a determinadas temperaturas e também a fluidos, né? Uma coisa é resistir apenas à água, mas tem alguns fluidos que atacam, né? Por exemplo, produtos altamente ácidos, altamente alcalinos, combustíveis, inflamáveis, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso. Tá? Então, qual o critério de seleção dos elastômeros? Temperatura, fluido a ser transportado principalmente, mas também tem a pressão do ambiente confinado, né? Enfim. Fatores que influenciam a escolha da tecnologia. Bom, já falei. Temperatura, pressão, fluido, compatibilidade do material do vedador com o produto a ser vedado, isto é, da vedação com a estrutura mecânica, né? Geralmente é aço carbono, ferro fundido, aço inox. Acabamento das peças, flanges e outras superfícies, né? Por exemplo, junta do cabeçote, ela exige algo extremamente plano. Tem alguns que até exigem algo mais flexível, mas tem que tomar muito cuidado. Sempre fazer um trabalho aí para conferir aí uma maior planicidade possível para que duas peças se encostem na medida do possível. Logo, acabamento de peças, enfim, superfícies das mais diversas, como flanges, né? Ataque por produtos químicos diversos. Tá? Você tá uma bomba de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico não pode atacar a guarnição, né? A vedação. Estado físico, vedação de líquido é mais simples que gases, resistência à fricção e rotação de resistência à fricção e rotação deste árvore. Sim, porque aqui atrás vocês estão vendo que tem um retentor, né, de cor azul, a ponta dele, a linguinha dele, ele encosta com o eixo, que fica sempre girando. Então tem que ter essa resistência à fricção. Tá? Resistência à fadiga também, né?
resistência a esforços estáticos, dinâmicos, fadigas e vibrações, durabilidade e confiabilidade, né? Porque quando fala confiabilidade não pode dar defeito, hipótese alguma, dependendo da situação. Ah, por exemplo, confiabilidade de 90%, defeito em 1 a cada 10 dentro de um determinado regime de trabalho. Confiabilidade de 99,9%, de 1.000 peças só pode dar problema em 1, dentro de um determinado regime de trabalho previamente estabelecido. Tá? Agora que eu vi, acabei... Peraí. Tá. Resistência e esforços estáticos, dinâmicos, fadiga e vibrações, durabilidade e confiabilidade, agora que eu vi aqui que está repetido. Atentar que a vedação pode possuir restrição em seu posicionamento, por exemplo, está uma estrutura que está deitado de pé ou diagonal, poder estar apenas em posição vertical ou horizontal, ambos. O sentido dos esforços também é importante em alguns casos, por exemplo, arretetores radiais apenas. Tá? Então, tem a questão do... Porque o retetor, né, as vedações, ele também absorve um pouco de esforços axial, radial, principalmente aqueles flexíveis, que nem nos rolamentos, que nem nos flancais, né? Os fluidos tem que atentar os seguintes materiais a ser vedados. Fluidos limpos para que não sejam contaminados, fluidos contaminados como esgoto e efluentes industriais, combustíveis e outros materiais inflamáveis, né, não pode vazar, lógico. Fluidos altamente alcalinos ou altamente ácidos, álcoois, lubrificantes, fluidos refrigerantes, né, sistema de refrigeração e ar-condicionado, gases e vapores, alta pressão e temperatura, solventes. Só tomar cuidado para não confundir com materiais voltados à construção civil. Ah, por exemplo, impermeabilizante, não é o caso aqui. Aplicações das vedações, em geral. Transmissão de potência, né? Por exemplo, um retentor no bloco do motor, no gerador, aí está máquinas ferramenta, também os componentes aí de turbinas, enfim. Setor automotivo, como mostrei lá, a representação é feita pela Sabó, no comecinho da aula, né? Pensa na grande quantidade de vedações que esta possui, né? Manejo de fluido, bombas, compressores, válvulas, flanges, tá? Sugestões para consulta, aí tem alguns links que se encontra bastante material, bastante rico, bem enriquecedor. Uma das mais comuns aí é a SKF, que a SKF é conhecida pelos seus rolamentos e também elementos acessórios, aí, por exemplo, vedações, tá? Aí tem uma empresa que tem diversas soluções aí de vedação, estão vendo até folhas, né, material especial, papel hidráulico, aí você mesmo corta, né, como se fosse... você corta, né? Você molda, né, a vedação, né, do jeito que você quiser. Até mesmo, estão vendo aqui, tem os carretéis que tem, você corta, né? Como se estivesse cortando barbante, tá bom? Existem diversos modelos, tá? Algumas fotos, algumas ilustrações eu coloquei na apresentação, tá? Aí, por exemplo, bateria de vedação, papel hidráulico, o PTFE, que é o Teflon, grafite, resiste a grandes variações de temperatura, juntas metálicas, de aço, inox, sei lá, latão, bronze, né? Juntas semimetálicas, né? Uma mistura, compósitos, né? E gachetas, vocês estão vendo aqui, parece barbantes, né? Você corta e coloca lá na bomba d'água, por exemplo, né? Então, tem aqui os catálogos, por exemplo, as aplicações específicas. Papel hidráulico serve para quê? Vedação industrial automotiva, aplicação de baixa criticidade, condições operacionais até 400 graus Celsius, né? Atende operações com fluidos ácidos ou alcalinos, gases com exigência de alta selabilidade, conexões sujeitas a vibrações com baixa capacidade de compressão superficial de acordo com os limites de cada modelo, né? Do exemplo aqui. Bom, vocês viram aí, né? Existem vários, né? PTFE, que é Teflon, grafite, assim por diante. Vamos lá, gachetas, né? Muito comum aí em bombas d'água, por exemplo. Aramida, né? Que é o Teflon, vocês estão vendo como ele é confeccionado, né? Como ele é usado.
Resinas fenólicas, vocês viram, tem uma alta dureza, vedação térmica. Só pegar um deles aqui. Tá? Variação de temperatura, variação de pH, só que interessante, variação da velocidade. Por quê? Porque se está falando de bomba, a carcaça que é fixa e o eixo que é móvel. Então, a velocidade tangencial. Olha só, limite de... Critério de seleção de vedações aí, desse exemplo. Fluido, temperatura mínima e máxima, pressão, pH e velocidade tangencial do eixo. Vou mostrar aqui da SKF, vedações industriais, enfim, também. Aí alguns exemplos de retentores, tá? Estão vendo como eles são? Tem centenas de geometrias diferentes. Ah, por exemplo, esse aqui é um dos mais comuns, radial de eixo. Tá? Aí tem vários tipos. Vou pegar esse primeiro. Aí estão vendo aqui a armação, né? O tubo metálico, né? E um L dentro do material aí que vão polímero, provavelmente. Tá bom? Não vou entrar nos outros, é só para mostrar. E é isso. Vedações automotivas, eu tinha comentado. Quer que veda rolamentos, né? A blindagem do rolamento. Tá? Juntas e anéis, como eu tinha falado, né? Os exemplos. Catálogos, né? Por exemplo, das folhas de papelão, a taxa de compressibilidade, perda de calor, teste de compressão, né? Que geralmente são trabalhados a alta pressão. E anel de vedação, vocês estão vendo que tem vários tipos de material, né? Tem uns aqui que liga de cobre com níquel, garantindo o aumento da resistência à corrosão, né? Cobre com níquel, aí o aço inox que cromo, eventualmente tendo níquel também, e assim por diante. Até titânio aparece aqui. Teflon e lâminas, uma folha de teflon, tá? Eu também falei compressibilidade. As juntas são usadas para evitar vazamentos de fluidos, como ocorre em bombas, motores de combustão interna, turbinas, compressores e ventiladores, válvulas. Eles atenuam variações de temperatura, pressão, rotação do flange e relaxamento dos prisioneiros, parafuso, né? Além de compensar desalinhamento de flanges. Não foi feito para tal, mas ele permite isso. Tá? Eu vou parar um pouco aqui, tá? O vídeo é um pouquinho mais curto que os demais. Daqui a pouco continuo, tá? Aqui na parte de retentores. Tá? Um grande abraço.